anterior, nós resolvemos o nosso problema de otimização através de um método gráfico. Aqui a gente vai resolver matematicamente. Vamos colocar as nossas restrições, vamos colocar a nossa função objetivo, sempre no mesmo exemplo, né? Nós já sabemos o resultado e vamos verificar através desse método Tableau, tá? Como realizar isso matematicamente. A vantagem do método Tableau é que ele não tem limite de quantidades, tá? Posso ter várias restrições. A minha função objetivo é sempre linear, tá? Só que pode ter várias funções, várias parcelas, né? Então, aí que abre o leque, né? Porque as aplicações mais comuns sempre têm mais de 2 usos, tá? Mas como exemplo fica mais simples para a gente poder entender inicialmente como funciona, tá? O método Tableau. Então, inicialmente eu tenho aqui a nossa função objetivo, z igual a c1x1 mais c2x2, exatamente como nós fizemos anteriormente, tá? Vou passar essas duas parcelas para o primeiro lado da igualdade, com sinal negativo, e igualar a zero. Então, isso aí é a primeira coisa que eu faço. Seja lá a quantidade de parcelas que eu tivesse aqui, faria isso, tá ok? Então, a minha função objetivo acabou ficando com esse aspecto aqui. Isso aqui vai ser uma equaçãozinha que a gente vai montar um sistema, tá certo? Restrição de irrigação, a nossa restrição x1 é menor ou igual a 30. Vou transformar numa equação. Começa por aí, tá certo? As coisas têm que ser em formas de equações e não de inequações. Como que eu transformo uma inequação numa equação? Ora, se x1 é menor ou igual a 30, se eu somar aqui uma folga, nós chamamos de folga, tá? Essa variável f1, ela vai ter um valor tal, que eu não sei ainda, tá? Mas que somado a x1 seja igual a 30. Então, se ela é menor, vamos supor lá, x1 fosse 20, se eu somasse 10, eu teria ela igual a 30, tá? Essa igualdade aqui seria atendida. O valor de f1 vai ficar indefinido até a gente conseguir obter o nosso resultado aí no final. A restrição de energia. Muito semelhante, tá? Sempre você vai fazer da mesma forma. Eu tenho aqui que a nossa restrição é menor ou igual a 40. Vou transformar numa igualdade somando um fatorzinho aqui, um valor numérico, a folga F2. Beleza? Então tem mais essa equação para ser considerada em termos de restrição. A restrição de capacidade de fornecimento. x1 mais x2 menor ou igual a 50. Então, da mesma forma, vou criar aqui uma folga F3, de tal forma que eu tenho essa igualdade, agora x1 mais x2 mais F3 igual a 50. A restrição de orçamento não é necessária nessa solução Tableau Simplex, tá? Não é necessária porque ela é redundante. Essas aqui já são suficientes para a gente poder atingir o nosso resultado. Então, as 4 equações que nós conseguimos montar aí, eu vou organizar agora. Repare, né? Primeiro lado aqui, nessa coluna, eu vou deixar o z. Nessa coluna x1, na outra x2, e em cada coluna aqui, F1, F2, F3, separadamente, para a gente montar uma matriz. Do outro lado da igualdade, eu tenho ali os termos numéricos, os termos independentes.